Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos a mais uma aula para o concurso público de professores da Prefeitura de Jundiaí. Conforme a bibliografia, né? Conforme o edital, eles estão pedindo este conteúdo. Só um minuto. Vamos lá. É uma outra lei municipal, tá? Lei Complementar 499, de 22 de dezembro de 2010, né? Que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Arujá. Foi atualizada esta lei em 2017. Então, ela é recente, nós estamos em 2021, tá? Então, já está funcionando esta lei, essas mudanças que eles fizeram nesta lei, tá? É bem parecida com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais em geral, tá? Uma coisa ou outra tem algumas mudanças próprias de Jundiaí, ok? Vamos lá, vamos estudar essa parte aí. Lembrando que vocês terão, antes da prova do concurso, um treino, tá? Vocês terão um treino aí da última prova ou as últimas provas de Jundiaí. Será postado aqui esse treino aqui no nosso canal, tá? Para vocês estarem preparados para a prova. Vamos lá? Disposições preliminares. No artigo 1º, o regime jurídico, né, da Prefeitura de Arujá é o estatutário, tá? Regime jurídico dos funcionários públicos do município de Jundiaí, ok? Então, para os efeitos desta lei, no artigo 2º, funcionário, o que é funcionário, o que é empregado, o que é servidor, ok? A partir do momento que você presta um concurso público, você passa a ser um servidor público. Se é um concurso federal, você é servidor público federal. Se é estadual, servidor público estadual. Se é municipal, como é o caso da Prefeitura de Jundiaí, então vocês serão servidores públicos municipais, tá? Então aqui nós chamamos, né, quem presta concurso e entra no cargo da Prefeitura, nós chamamos de servidores públicos. Porém, todo servidor público é um funcionário, é um empregado, tá? Então, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público do município, sob regime estatutário, seja o cargo de provimento efetivo ou em comissão. Então, assim, funcionário pode ser funcionário efetivo que prestou o concurso público, ou pode ser o funcionário em cargo de comissão, tá? Conseguiu uma vaga, está exercendo a função, tal. E o empregado é a pessoa contratada sob regime de legislação trabalhista. Então, toda pessoa que começa a trabalhar, tem lá sua carteira registrada, ela tem direito a todas as leis trabalhistas, né? Então, todo empregado registrado aí tem direito à legislação trabalhista. Salário, carteira assinada, férias, etc. Ok? Então, um servidor público, ele é tanto funcionário como ele também é empregado. Ok? Só que na prefeitura nós não falamos funcionário, empregado, nós falamos servidor público, tá bom? Vamos lá. Título 2, provimento do exercício da vacância. Capítulo 1, disposições gerais. Vamos lá. O servidor, artigo 3º, o servidor não poderá, sem prejuízo do seu cargo ou emprego, ser provido em outro cargo efetivo ou emprego, salvo nos casos de acumulação lícita. Então, assim, ele prestou um concurso, ele vai exercer aquele cargo, certo? Ele prestou aquele concurso, ele vai exercer aquele cargo efetivo, ele pode até sair daquele cargo, né? Se for uma designação para ganhar mais em outro cargo que ele queira, tal, mas ele prestou concurso para aquele. Então, se não der certo aquele cargo, ele pode voltar no cargo normal dele. Agora, para exercer duas funções, né?
Então, teria que prestar 2 concursos públicos, até pode no caso de professor, porque somente se der o acúmulo legal, ok? Então, o professor pode ter o acúmulo aí, se ele prestou 2 concursos públicos, ok? Agora, o que não pode, ó, o servidor não poderá, sem prejuízo do seu cargo, né, ser provido em outro cargo efetivo, tá? Efetivo não, porque ele prestou o concurso só para um cargo, ok? Vamos lá. Artigo 4º. Os cargos em comissão. Então, todas as prefeituras têm cargo em comissão. Cargo em comissão não é o cargo por concurso público, tá? Não é. Então, o cargo em comissão, destinados exclusivamente às funções de direção, de chefia, de assessoramento. Então, todas as prefeituras têm, são providos mediante livre escolha do prefeito, tá? Então, tem, em todo município tem a cota, né? As vagas livres, que são indicações do prefeito ou dos secretários, são cargos de direção, de chefia, de assessoramento. Esses são cargos em comissão, não são concurso público, né? Não é concurso público. Podendo esta recair em qualquer servidor ou em pessoa estranha ao serviço público, desde que reúna os requisitos necessários e habilitação profissional para a respectiva nomeação. Então, assim, cargos em comissão não precisa ser concurso público, a pessoa não prestou concurso público, mas ela conseguiu um cargo na prefeitura mediante os requisitos necessários, né? Aí ela tem os requisitos para cada função, ok? Então, a pessoa está na prefeitura, ou ela está como concursado, ou ele está como comissionado, ok? Artigo 5º, né? Tirando os terceirizados, aí é outra história. Artigo 5º. O empregado municipal, quando investido em cargo de provimento em comissão, terá suspenso seu contrato de trabalho. Então, é diferente, o cargo em comissão é diferente de concurso público, porque o concurso público é efetivo. No caso de cargo em comissão, ele pode ser rescindido o contrato a qualquer momento, né? Então, é diferente, ok? Artigo 6º. Ocorrida a hipótese que se refere no artigo 5º, terá o empregado direito de opção entre vencimento do cargo em comissão e a remuneração do empregado, com a vantagem estabelecida na parte final do inciso. Artigo 7º. Para o efeito de férias decorrentes do regime estatutário, o servidor terá direito ao cômputo do tempo vinculado ao regime trabalhista. Havendo interesse público, o município de Jundiaí poderá solicitar a cessão do servidor lotado em órgão da União, Estado ou outro município, com ou sem ônus para a entidade de origem. Então, assim, também existe a possibilidade de, por exemplo, empréstimo do servidor público, empréstimo do empregado, né? Existe essa possibilidade, tá? Um órgão público que precisa de um funcionário ser emprestado para outro órgão público. Isso não quer dizer que seja efetivo, ele vai como um empréstimo, vai, digamos assim. Enfim, resumindo essa parte, gente, vocês têm 2 cargos aí, né? Um é o concurso público, você entrou na prefeitura pelo concurso público, e o outro é cargo de comissão. Ok? Só existem esses 2 no caso. Vamos lá. Artigo 9º. O inativo provido em cargo em comissão, tá? Perceberá integralmente o vencimento por este fixado cumulativamente com o respectivo provento. O provimento de cargo em comissão por inativo só se fará se este for inativo por tempo de contribuição. Eu não vou focar tanto, gente, nos comissionados, porque não é o caso de vocês, tá? Está aqui na lei, mas o caso de vocês é a parte de concurso público. Então, aqui eu não estou fazendo um apanhado geral só para não pular os artigos, ok? Então, cargo de comissão, a investidura em cargo de comissão, né? Não é o caso de vocês. Cargos com atribuições de direção, coordenação e chefia. Então, esses cargos de comissão são voltados para cargos maiores, assim, de direção, coordenação e chefia, dentro do município inteiro, ok? E a substituição não poderá recair em pessoa estranha ao serviço público municipal.
ok? Aí é mais a respeito do cargo em comissão. Aí quando chega dos concursados, aí sim vocês têm que se atentar bem, ok? Aqui é só para não pular. Do provimento, vamos lá. Formas de provimento do cargo. Os cargos públicos são providos por nomeação, reintegração, aproveitamento, reversão, promoção e readaptação definitiva. Então, assim, vamos pegar por vocês. Vocês serão concursados. Então, no caso de vocês, vocês entram na primeira linha aí, né? No primeiro item, que é a nomeação. Então, vocês prestam a prova, passam no concurso público, aí vocês sai o nome de vocês, diário oficial, todo aquele procedimento, aí vem a nomeação. Saiu lá a nomeação, para vocês começarem a trabalhar, entregar documento, tal, tá? É o primeiro de vocês. Fora a nomeação, eu vou explicar para vocês a respeito da reintegração, do aproveitamento, reversão, promoção, readaptação. Esses é quando você já está lá dentro, o que pode acontecer, tá? No primeiro momento é a nomeação, ponto. Vamos lá. Da nomeação, no artigo 14. A nomeação para o cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Então, para você ser nomeado no concurso público, para fazer parte de ser, né, servidor público municipal, você tem que ser nomeado, sair seu nome no diário oficial que você prestou a prova em concurso público, ok? Então, vem a sua nomeação. Artigo 15. A nomeação respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Então, vocês prestaram o concurso, passaram no concurso, daí vem a classificação. Vocês serão nomeados conforme a classificação que vocês tiverem. Então, quem for melhor classificado é chamado primeiro, quem não for vai esperando, ok? Do concurso, então do concurso público. Artigo 16. Observar-se-ão na realização do concurso as seguintes normas. Não se preencherá vaga nem se abrirá concurso sem que se verifique previamente a inexistência de funcionário em disponibilidade, possuidor da necessária qualificação para o provimento do cargo. Então, assim, antes de abrir qualquer edital de concurso público, eles fazem um levantamento para verificar as vagas disponíveis, quem é que está afastado, quem é que se aposentou, né, para poder abrir, né, um novo concurso. 2. O edital do concurso será obrigatoriamente publicado na íntegra, na imprensa oficial do município. Então, assim, esse edital ele é publicado tanto no Diário Oficial do município, no caso Jundiaí, assim como ele também é publicado no site da organizadora do concurso. Então, no caso de vocês, foi publicado no site da VUNESP, que é o concurso VUNESP. Então, tem que ser primeiro publicado no Diário Oficial e em seguida, sim, no site da organizadora do concurso, tá? E por extrato em jornal de circulação local, estabelecendo prazo de pelo menos 10 dias corridos para as inscrições. Então, assim, eles dão um prazo, aqui está falando pelo menos 10 dias, mas eles dão um prazo maior, assim, normalmente 30 dias, né? Mais do que 30 vezes, para fazer as inscrições, ok? Candidatos serão assegurados recursos em todas as fases do concurso. Então, não concordou com a sua classificação, não concordou que você fez a inscrição, não saiu lá, tudo tem direito a recurso. O candidato deverá ter 18 anos completos, né, para ser nomeado. Então, ele até pode prestar o concurso, vamos supor, com 17 anos, ok. Só que ele tem que ter completado 18 na data da nomeação, quando ele é chamado para trabalhar. Não quando ele prestou o concurso, mas quando ele for chamado já tem que ter 18 completo. Os requisitos para provimento do cargo serão estabelecidos de acordo com a natureza e complexidade. Então, todo o edital tem os requisitos para cada cargo. Desde que atendidos os requisitos legais, poderão inscrever-se candidatos brasileiros ou estrangeiros. Então, assim, também tem essa autonomia, também tem essa liberdade dos estrangeiros também concorrerem à vaga, ok? A critério do poder público, poderá ser cobrada uma taxa de inscrição
até o percentual de 5% sobre o valor do grau inicial ao cargo. Então, o valor que eles cobram da taxa de inscrição depende também do grau de instrução que eles pedem como requisito. Então, assim, vocês vão perceber que se for uma função que exige só o ensino fundamental, o valor é maior. Ensino médio é um pouco maior do que o fundamental. Se for nível superior, o valor é maior. Então, tudo depende do grau inicial, né, dos requisitos, para ser cobrado a taxa de inscrição, tá? Normalmente, quando a pessoa está desempregada, doação de sangue e alguns critérios, às vezes muitos municípios eles fazem a isenção da taxa, não precisa pagar essa taxa de inscrição, ok? Agora, para concorrer à vaga, qualquer pessoa pode concorrer, desde que esteja dentro dos requisitos. E tem também a questão das cotas, né? Tem a parte da cota para educação, para quem é da educação especial, né? Quem é pessoa especial, né? E tem outras cotas também, tá bom? Ou você participa da concorrência geral. O candidato deve ser eleitor, tá? Título de eleitor para poder prestar concurso público, tá? Por isso que assim, quando você não vota, né? Você não foi votar, então você corre o risco de não conseguir no concurso público depois. Então, toda vez não foi votar, você tem que justificar o voto, porque isso tem a ver com concurso público, tá bom? Vamos lá. Ressalvado o documento de identidade no ato de inscrição, não exigirão documentos, certidões, atestados, tá? Se você tem o RG, não precisa apresentar um outro documento, ok? Principalmente no dia da prova, tá? Vamos lá. Da posse, vamos lá. Você já prestou o concurso público aqui, vamos voltar. Já prestou o concurso, tá? Seu nome saiu no Diário Oficial, foi nomeado, ok. Posse. Quando que você vai tomar posse do seu cargo? Você vai começar a trabalhar, ok? Posse é a investidura em cargo público. A posse, ela vem depois da nomeação, tá? No Diário Oficial, que eles te chamam, entregam relação de documentos, tal. Você vai tomar posse do seu cargo, você vai começar a trabalhar, ok? Não haverá posse nos casos de promoção e reintegração. Então, normalmente, posse é a primeira investidura do cargo, ok? Só poderá ser empossado quem, além do atendimento de outras prescrições legais, acaso exigidas, satisfazer os seguintes requisitos. Então, para você tomar posse, atender ao edital de convocação, nas condições e prazos dele estabelecido. Por isso que ele tem que ficar atento, se perder, perdeu, né? Tem que ficar atento às datas do edital, a diário oficial, enfim. Ser julgado apto em exame de sanidade física e mental, a cargo do servidor de medicina do trabalho da prefeitura. Então, você vai passar pelo exame médico da prefeitura, tá? Tanto a parte física quanto a parte mental. Então, tem os médicos do trabalho aí, tem a parte da psicóloga, né? Enfim. Estar em gozo dos direitos políticos, por isso que tem que ter votado ou justificado. Estar quite com as obrigações militares, no caso, né? Aquela fase de serviço militar. E ter no mínimo 18 anos, ok? De idade completos aí. Agora, a pessoa até, vejam, isso na posse, tá? Isso na posse. Então, assim, eu prestei o concurso, deixaram eu prestar, mas eu ainda não completei a idade. Se na fase de tomar posse você não tiver 18 anos completos, você não toma posse, né? Vamos lá. Artigo 19. No ato da posse, o servidor deverá declarar por escrito se exerce cargo, emprego ou função pública na administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, ou se dela recebe proventos de aposentadoria. Então, quando você entrega a documentação que você vai tomar posse, você tem que declarar se você acumula cargo em outro lugar, tá? Porque muita gente trabalha na prefeitura e trabalha no estado, ou trabalha, né,
em 2, por exemplo, ou a pessoa é aposentada. No dia de tomar posse, tem que escrever uma declaração se a pessoa tem outro cargo ou não, tá? Artigo 20. Cumpre a autoridade responsável pelo órgão do RH verificar previamente, sobre pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais para investidura no cargo. Então, tem que estar tudo certinho para você investir no cargo. Toda a documentação, tudo certinho, tal. O prefeito ou a autoridade por ele delegada dará posse aos nomeados. A posse deverá verificar no prazo de 15 dias, tá? Então, depois que você foi nomeado, você fez os exames médicos, né? Entregou tudo bonitinho, você tem 15 dias para tomar posse do seu cargo, tá? Contados na data do ato da nomeação. Então, saiu lá, vamos supor, um exemplo, né? Saiu lá dia 1º, né? Dia 1º saiu no Diário Oficial o seu nome de nomeação. Aí, nesse meio tempo, 15 dias, você entregou documento, fez exame médico, tal. Então, no dia 16, no máximo, né? 15, 16, você já tem que tomar posse. Então, eles dão prazo de 15 dias. Vai ser prorrogado, depende da situação aí, se for grave, tal. Bom? E artigo 23, será tornada sem efeito a nomeação se a posse não se verificar no prazo estabelecido, tá? Então, assim, seu nome saiu no Diário Oficial, mas você não compareceu para tomar posse no prazo de 15 dias, vai ficar sem validade aquele nome que saiu no Diário Oficial, ok? Só um minutinho, deixa eu dar uma paradinha. Continuando aí, vamos lá, próximo slide, sobre o estágio probatório, tá? Então, o estágio probatório, ele equivale a 3 anos. Então, você passou no concurso para ter essa estabilidade que tanto falam, né? Após 3 anos, o estágio probatório, ok? E daí eles vão analisando, vão avaliando como que você está durante esses 3 anos, ok? No artigo 26, fala o seguinte, o funcionário poderá ser exonerado, sim, antes do período de estágio probatório até, tá? Você entrou não significa que você já está estável no serviço, né? Então, antes desse período probatório aí, antes dos 3 anos, você pode sim ser exonerado do cargo, se, por 2 motivos, inassiduidade, ou seja, se você for uma pessoa que falta demais no serviço durante esses 3 anos também, chega sempre atrasado, então você pode ser exonerado por esse motivo, né? Falta demais, não tem motivo, não tem justificativa, nada. Ou pela ineficiência de desempenho, ou seja, você não exerce bem a sua função, ok? Então, esses 2 motivos você pode ser exonerado, ok? A reintegração, deixa eu até colocar aqui que eu não grifei. O que é a reintegração? É você voltar novamente para o cargo, tá? Reintegrar, voltar, retornar. Então, a reintegração que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judicial. É o reingresso no serviço do funcionário exonerado de ofício ou demitido. Então, por exemplo, deixa eu até colocar aqui para saber o que é, né? Vamos lá. Eu vou explicar essa parte. Vamos supor que você foi exonerado, tá? Aconteceu alguma coisa, você foi exonerado, ok? Foi demitido do cargo por algum motivo. Você vai ter o direito de defesa, claro, né? Todo mundo tem direito de defesa. Então, essa reintegração por decisão administrativa ou sentença judicial. Mas, dependendo do que for provado, alguma coisa assim, você pode retornar, ou seja, se reintegrar novamente na sua função, tá? Então, vou ler aqui para vocês. A reintegração que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judicial, ou seja, exigindo a sua volta, né? É o reingresso no serviço de funcionário exonerado, de ofício ou demitido, com ressarcimento do vencimento e vantagens e reconhecimento dos direitos ligados ao cargo.
nos termos da decisão ou sentença, ok? Então, a pessoa que foi desligada pode ser que o juiz determine que ela tenha que voltar, tá? Ou pode ser uma decisão administrativa do próprio RH, da própria secretaria, ou judicial mesmo, ok? A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, então você vai voltar para o mesmo cargo, né, que você estava, ok? Se este houver sido transformado no cargo resultante da transformação ou se extinto em cargo de vencimento ou remuneração equivalente. Então, vamos supor que a função que você exercia não existe mais. Você vai voltar para uma outra função que equivale ao mesmo valor que você recebia e assim por diante. No caso de professor, vai voltar como professor mesmo, ok? Vamos lá. Artigo 29. O funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica e poderá ser readaptado ou aposentado. Então, ele volta para o cargo, porém, dependendo do caso, ele pode também ser readaptado numa outra função, né? Ou até aposentado. Tudo vai depender, tá? Da limitação da sua capacidade física, mental, enfim. Artigo 30. O aproveitamento. O que é aproveitamento? Você ser aproveitado dentro do serviço público. Então, aproveitamento é o retorno ao serviço público do funcionário colocado em disponibilidade. Ok? Então, eles podem te aproveitar em outro setor, por exemplo. Tá? Artigo 31. Será obrigado o aproveitamento do funcionário em cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatíveis com o anterior ocupado. Então, eles podem te aproveitar no outro setor, mas não podem diminuir seu salário, tem que ser o mesmo, né? E assim por diante. Quando for recriado o cargo cuja extinção decorreu da disponibilidade ou houver necessidade de prover o cargo anteriormente declarado desnecessário. O aproveitamento dependerá da prévia inspeção médica. Então, se for colocado lá que está apto para ser reaproveitado, né, em outro setor, ok. Havendo mais de um concorrente na mesma vaga, terá preferência de maior tempo. Então, quem tiver o maior tempo aí no serviço público. Artigo 33. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o funcionário não tomar posse no prazo legal, salvo se for comprovada a doença, né, inspeção médica, tá? Então, ele perde também se ele não se apresentar, não tomar posse. Provada a incapacidade definitiva em inspeção médica, será o funcionário aposentado. Vamos lá. Reversão. O que é a reversão no serviço público? No artigo 34. Reversão é o retorno ao serviço público de funcionário aposentado por invalidez. É a reversão. Aposentado por invalidez. Então, assim, tem muitos casos de que a pessoa se aposenta e continua trabalhando, tá? Então, essa reversão pode acontecer. É difícil, né? Mas pode acontecer sim. A reversão far-se-á no mesmo cargo em que se deu a aposentadoria ou no cargo resultante de sua transformação. 36. Não haverá reversão se o funcionário houver preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária ou compulsória. Então, assim, se a pessoa já tiver, né, entrado, pedido lá a aposentadoria voluntariamente ou compulsoriamente. A voluntária é você que pede a aposentadoria quando chega o tempo, né? E compulsória é aquela obrigatória. Então, se acontecer uma voluntária ou uma compulsória, você não pode ser revertido ao cargo, ok? Agora, se você estava por invalidez e de repente fez uma perícia, alguma coisa e foi verificado que você tem capacidade de voltar, aí sim. Seção 6. Promoção. O que é a promoção no serviço público, no artigo 37? É a passagem do servidor de um nível para outro, né? Promover, promoção, né? Vai aumentar aí. Superior dentro do grupo a que pertence ao cargo ou emprego, mediante avaliação de desempenho e capacitação profissional. Isso nós falamos também no Estatuto do Magistério, tá? Seção 7, readaptação. Sabe quando a gente fala assim, o funcionário vai ser readaptado? Então, ele
por exemplo, vamos sempre dar exemplo de professores, né, para facilitar. Então, por exemplo, foi provado que a professora não consegue mais dar aula, isso foi provado por médicos, especialista, tal. Aí o que vai ser feito? Ela vai ser readaptada, ela é colocada dentro da educação, pode ser dentro da educação mesmo, só que em outro setor que não seja sala de aula. Então, ela fica readaptada. Então, no artigo 38 fala o quê? Readaptação é o provimento do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a superveniente limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Então, ele não pode mais ficar naquela função, então faz uma adequação em outro setor, tá? Tudo isso constatado em inspeção médica pelo Serviço de Medicina do Trabalho da Prefeitura, né? Tem que ser provado que a pessoa não pode mais exercer aquela função, por exemplo, em sala de aula. Aí faz a readaptação. Vacância. O que é a vacância na seção 8? Tá? Vacância é o cargo livre, né? Então, por que ficou vago aquele cargo? Vacância é de vagar, né? De ficar livre, ok? Então, no artigo 39 fala, dar-se-á a vacância do cargo ou da função na data do fato ou da publicação do ato que implique desinvestidura. Tá? Então, a vaga fica livre de que forma? Artigo 40. Então, por exemplo, vai fazer um concurso público. Se vai fazer o concurso público é porque houve vacância, ou seja, vagas livres, né? Por que essas vagas livres precisam ser substituídas, né? Porque a pessoa foi exonerada, porque a pessoa foi demitida do cargo, porque ela recebeu uma promoção e a vaga dela ficou livre, porque se aposentou, a vaga ficou livre, a posse em outro cargo, acumulação proibida, né? Falecimento, readaptação. Então, assim, todos esses motivos fazem com que tenha uma vaga livre, né? A pessoa saiu da prefeitura, surgiu a vaga, né? Ela foi promovida para outro cargo, o cargo dela anterior ficou livre e assim por diante, ok? O artigo 41, a exoneração dar-se-á a pedido ou ofício, tá? Então, a exoneração da pessoa no serviço público pode ser a pedido, né, ou ofício, tá? Artigo 42, a vaga ocorrerá na data. Então, a vaga fica livre, por exemplo, de imediato. Por exemplo, a pessoa faleceu, automaticamente, né, abre a vaga. Imediata aquela que o funcionário completar 75 anos de idade. É o caso quando a pessoa completa aí a idade, entra no negócio de aposentadoria, vai ficar a vaga, ok? Da publicação da lei que criar o cargo, do ato que aposentar, exonerar, demitir, conceder promoção, da posse em outro cargo, enfim, isso daí, o artigo 42 está explicando um pouquinho mais o artigo 40 aí. Então, ficou livre o cargo, né? A vacância é o cargo livre. Artigo 43, quando se tratar de função de confiança, a vacância dar-se-á por dispensa, a pedido de ofício ou por destituição. Então, quando for um cargo também de confiança, também esse cargo também pode ficar livre, tá? Vamos lá. Do exercício. Exercício é o seu trabalho, né? A sua função aí. Então, vamos lá. No artigo 44. Exercício é o período de desempenho efetivo das atribuições de determinado cargo. Então, no caso, você é professor, você está exercendo, né? Fazendo o exercício, exercendo aquela função de professor conforme as atribuições do seu cargo, ok? Essa parte aí, gente, pode ver que eu não grifei, então não é importante essa parte do 45 ao 52, tá? Porque vai falar de crime, de outras coisas que não entram muito para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar só a parte do exercício para vocês que está grifado, ok? Mas depois, quem quiser dar mais uma lida nessa parte, fica à vontade, ok?
no capítulo 4 do tempo de serviço. Isso é importante também. Cada dia trabalhado, então artigo 53 e 54, cada dia trabalhado equivale, né, um ponto. Então veja, a apuração do tempo de serviço far-se-á em dias. Então vamos supor, você pediu uma declaração para apresentar alguma coisa, essa declaração não vem em anos, né? Não vem assim, por exemplo, trabalha aqui 2 anos. Não, ela vai vir em dias. Então, o ano tem 365 dias. Então, isso vai multiplicando, vai somando aí a quantidade de dias, tá? Lembrando que cada dia é um ponto na classificação, cada dia efetivamente trabalhado, tá bom? Não serão computados no tempo de serviço afastamentos, tá? Afastamentos não conta como um ponto, daí dá a parada, né? E depois volta. 54 é vedada a soma de tempo de serviço simultaneamente, tá? Então, vamos supor, não faz a contagem de tempo de serviço simultânea com outro, ok? Vamos lá. Jundiaí, né? Artigo 55. Será considerado como efetivo exercício o afastamento em virtude de. Então, assim, não perde um ponto, tá? Lembra lá? Cada dia é um ponto. Aqui, ó. Para tempo de serviço. Cada dia é contado um ponto, certo? Então, isso não perde. Se for afastamento, continua contando. Se for um afastamento por férias, se for um afastamento por casamento, você tem direito a 8 dias aí consecutivos, a partir da data do casamento, seja no cartório ou na igreja, ok? 8 dias a pessoa casou, pode ficar em casa, não perde nenhum ponto, tá? Se for falecimento de pai, de mãe, marido, esposa, né, companheiro, companheira, padrasto, madrasta, filhos de qualquer natureza, irmãos, até 8 dias também, a contar da data de falecimento, tá? Então, tanto casamento quanto falecimento de um parente aí próximo, você fica 8 dias em casa e não é descontado, né? Colocado não perde aquele ponto, né, de efetivo exercício. No caso de falecimento de sogro, sogra, avós, netos, tios, sobrinhos, cunhados, primos, estes parentes que são considerados de primeiro grau, né? No caso destes parentes é só 3 dias e não 8, tá? Os mais próximos que moram, né, fazem parte, 8. Estes outros, 3 dias. Licença por acidente em serviço ou doença profissional, também não perde. Licença por tratamento de saúde, licença para tratamento de saúde da pessoa, da família, no máximo 30 dias. Né? Então, você provar que você precisa cuidar, acontecer alguma coisa com seu marido ou sua esposa, enfim. Licença gestante, licença funcionária, conforme o artigo 83, licença ao servidor, 5 dias de paternidade ou por adoção, né? Se for adoção, é 8 dias, tá? Se for só paternidade, é 5, se for adoção, né? Adoção, estou lembrando de outra coisa. Adoção, você adotou uma criança, tal, 8 dias você tem direito, tá bom? Também não perde, né? Pode ser, não perde nada, como efetivo exercício, você estando afastado também, se for missão ou estudo de interesse do município, tá? Também não perde. Exercício de outro cargo ou função do governo ou direção, tá? Que for solicitado, também não perde. Férias prêmio, você está de férias prêmio, não perde nada também, ok? 1 dia a cada 12 meses para doação de sangue, você não perde. Candidatura a cargo eletivo, então você se afastou para se candidatar, por exemplo, a vereador, você não perde. Mandato legislativo ou executivo, federal, estadual, municipal. Então vamos supor, você é um professor, mas você se candidatou e daí você sai do seu cargo de professor e vai assumir o cargo de vereador.
então você também não perde, ok? Convocação para o serviço militar, se você for convocado para júri, você não perde também. Faltas justificadas, né? Justificadas, não injustificadas. Justificadas você não perde. O tempo de afastamento resultante da aplicação de medidas protetivas à mulher, né? Você também não perde. Ação judicial e falta abonada, tá? E tudo isso daí você não perde. O tempo de exercício é aquele que conta um dia, né? Cada dia é um ponto, não perde. Artigo 56, estabilidade. Então, a estabilidade no serviço público é 3 anos. Por que 3 anos? Porque daí vai passar do estágio probatório, tá? Então, 3 anos, quando nomeado por concurso público. Então, você entrou, para ter essa estabilidade, tem que passar do estágio probatório 3 anos. Artigo 57. O servidor estável só perderá o cargo. Então, assim, mesmo você sendo estável, mesmo você tendo passado pelos 3 anos de estágio probatório, né? Mesmo assim, você corre o risco de perder o cargo. Em que situações? Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, você cometeu alguma coisa, né? Está sendo julgado. Então, se você for considerado culpado, você perde o cargo. Mediante processo administrativo, né? Você vai ter a defesa. Você tem ampla defesa, porém, se for provado que você é culpado, também perde o cargo. Mediante procedimento de avaliação periódica. Então, se for falado lá que você não está apto, né, fizeram sua avaliação de desempenho e foi falado que você não está apto, tal, ou que você chega sempre atrasado, ou que você falta demais, enfim. Tudo você tem a ampla defesa, mas se for provado, você também perde o cargo. Nas formas e condições previstas, né, conforme o artigo 169, parágrafo 4, conforme a Constituição Federal e também a Lei Federal 9.801, de 16 de junho de 99. Tudo isso está dentro da lei, ok? Vamos lá. Então, fique esperto aí, porque mesmo tendo a estabilidade, depois dos 3 anos, pode correr o risco de perder o cargo, sim, ok? Seção 2 de férias. Vamos lá. Artigo 58. Muita coisa que eu estou falando aqui, no vídeo anterior sobre o Estatuto do Magistério, tem muita coisa que bate, tá? As férias. Todos os funcionários, inclusive servidores públicos, também têm direito a 30 dias de férias, tá? No caso, se for professor, nós já falamos no outro vídeo. Se for professor, as férias acontecerão no mês de janeiro, tá? Recesso, julho e dezembro, mas férias mesmo vai acontecer 30 dias em janeiro, no caso de professor, tá? Mas em geral são 30 dias para todos os funcionários. Artigo 59, é proibido a acumulação de férias, tá? Então, precisa sair de férias. No máximo, ter 2 férias vencidas, no máximo. Mais do que isso, não pode. Então, tem muita gente que acumula férias, né? A pessoa não conseguiu sair por algum motivo e acumulou. No máximo, 2 períodos, tá? Vamos lá. Artigo 60. Perderá o direito a férias. Então, assim, tem direito a 30 dias de férias, porém, pode ser que o funcionário falte tanto que ele perca o direito até de sair de férias ou seja descontado. Então, se ele tem 30 dias, ele faltou tanto que as férias dele vão ser só 15. Deu para entender? Então, tem que tomar cuidado. Vamos lá. Período aquisitivo, houver gozado das licenças, tá? Prestado serviço militar, tratamento de saúde de interesse particular, mandato. Então, assim, por esses motivos aí, você pode perder os 30 dias de férias, tá? Período aquisitivo, houver gozado qualquer licença por prazo superior a 60 dias, né? Salvo se for para gestante, se for acidente de serviço, aí não. Não gozar até 3 anos após o período aquisitivo, e no período aquisitivo tiver mais de 30 faltas injustificadas. Veja, mais de 30 faltas injustificadas e ainda você quer ter direito a 30 dias de férias? Complicado, né? Artigo 61. As férias poderão ser gozadas de forma parcelada,
Você não precisa obrigatoriamente tirar os 30 dias. Você pode conversar com o chefe e parcelar essas férias aí. De que forma? Duas oportunidades. 10 e 20 dias ou vice-versa. Então, vamos supor, não vai dar para pegar os 30 dias direto, tá? No caso de professor, como é em janeiro, pega direto, tá? Mas aqui a gente está falando de funcionários no geral, ok? Pode pegar 10 dias e depois 20, parcelado. Ou 20, depois 10. Não pode ser 15 e 15, engraçado, né? Não pode. Mas tem que ser 10 dias, depois em outra oportunidade 20. Ou 20 dias, volta, depois pega 10, ok? E assim por diante. Aqui também está falando de férias, deixa eu ver se é algo importante aqui. Não, aqui não cai. Não, tá? Artigo 62 a 64 também continua sobre férias. Depois, se vocês quiserem dar uma lida a mais, ok? Fiquem à vontade aí. Vamos lá. Opa. Férias prêmio, isso muito bom, férias prêmio. O que é a férias prêmio? Vamos supor, você trabalhou 5 anos consecutivos aí no serviço público municipal, tá? Então, a cada quinquênio, de 5 em 5 anos, você pode tirar 3 meses de férias. Olha que lindo. Não tem nada a ver com as suas férias normais, tá? As férias normais é 30 dias lá. Agora, você trabalhou 5 anos ali, bonitinho, tal. Então, você tem direito, depois de 5 anos, tirar 3 meses de férias. Olha que maravilha, tá? A remuneração das férias prêmio observará os direitos e vantagens do cargo ou função ocupada na data de concessão. Interromperá o período aquisitivo, iniciando a nova contagem se houver o funcionário. Então, assim, no caso, pena de suspensão, falta ao serviço, licenças. Então, assim, você tem direito a 3 meses, porém, eles vão verificar, né? Não é porque você completou 5 anos de exercício que obrigatoriamente você tem direito a 3 meses. Completou 5 anos, você vai ter direito a sair dessa férias prêmio, que ao todo são 3 meses, mas vai depender do seu procedimento durante esses 5 anos. Se tiver tudo certinho, você realmente sai 3 meses. Se não tiver, eles vão descontando aí, e pode ser que você só consiga 1 mês ou nem consiga, tá? Vamos lá. Artigo 66 ainda fala da mesma coisa, férias prêmio. Artigo 67, funcionário poderá gozar das férias prêmios até em 3 etapas, não inferiores a 1 mês, tá? Em 3 etapas. Então, assim, o que isso significa? Você tem direito a férias prêmio em 3 meses. Não significa que você tenha que sair 3 meses consecutivos. Por exemplo, você pode pegar, são 3 meses, 3, 6, 9, são 90 dias, né? Então, você pode pegar 1 mês em, sei lá, fevereiro, março, mais 1 mês lá em agosto, depois 1 mês em novembro, ou seja, não precisa ser os 3 meses direto, tá? Você vai marcar os meses que você vai querer sair, tá bom? Pode ser em 3 etapas aí, tudo bem? Artigo 68 também é falando a respeito disso. Vamos lá. Das licenças. Quais são as licenças conforme o artigo 69? Você tem direito à licença: tratamento de saúde, tratamento de doença em pessoa da família, gestante, licença gestante, serviço militar, assunto particular, desempenho de mandato eletivo e desempenho de mandato de direção sindical, do sindicato, tá? Então, você tem direito a sair do cargo temporariamente para tratar desses assuntos aí, ok? São direitos as licenças que tem, tudo bem? Porém, são direitos, isso não quer dizer que todas sejam remuneradas, tá? Então, por exemplo, para tratamento de interesse particular, que nós conhecemos como a LIP, né? Licença para interesse particular, para resolver algum problema,
Então, no caso, a pessoa fica sem receber o salário, né? É uma licença não remunerada, ok? Já é diferente da licença gestante, que continua recebendo. Tratamento de saúde, continua recebendo, e assim por diante. Se for mandado eletivo, você escolhe qual é o salário que você quer ficar. Então, você ganhou lá para vereador, você é professor. Aí você escolhe, você quer ficar com o salário de professor ou com o salário de vereador? Piada, né? Enfim, são as licenças que existem aí, no caso da prefeitura também de Jundiaí. Artigo 70, 71, 72 também é sobre licenças, tá? Eu não vou entrar, porque o foco é nos tipos de licença em geral, tudo bem? Vamos lá. Da licença para tratamento de saúde, então eu vou explicar para não ficar lendo, tá, gente? Para não ficar muito cansativo para vocês, eu vou, inclusive, quando vocês forem estudar essas leis, vão estudando aos poucos. Eu tenho que gravar os vídeos, mas eu vou dando a pausa aqui e depois eu volto. Então, parece que eu gravei 2 horas direto, mas eu vou dando as pausas e voltando, tá? Então, eu vou só explicando. Então, do artigo 73 ao 78, está falando sobre a licença para tratamento de saúde, né? É um direito que nós temos, né? Nós nos afastamos para tratar da saúde, né? De algum problema, porém, continuo recebendo normal, ok? Porque o médico me afastou por algum motivo. Então, eu tenho esse direito. Tudo bem? Em geral, tá, gente? Em geral, para qualquer tipo de tratamento de saúde, tá? É direito, né? Vamos lá. Licença para tratamento de saúde da pessoa da família. Então, não é você a pessoa que está doente, né? É uma pessoa da família. Você tem o direito de sair para acompanhar essa pessoa que está doente. Tudo bem? Em que condições? Se for seus pais, se for seus filhos, se for seu marido ou esposa, tá? Desde que não estejam separados, tá? Seu companheiro ou companheira, às vezes você não é casado no papel, né? Que conviva, que comprove que conviva com a pessoa, tá bom? Então, nesses casos, eles dão a licença para você estar ajudando a pessoa da família. Depois, vocês têm também o direito, né, no caso, licença gestante, que são os 180 dias, tá, gente? Licença gestante, antes eram 4 meses, agora são 6, tá? 6 meses. E Jundiaí, né? Enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Aqui não. Ele vai falar sobre aborto, sobre essas coisas, tá? Tudo que invadir aí a saúde da servidora, ela tem direito à licença, tá, gente? Guarda judicial, adoção de filhos, ou vamos supor, a pessoa estava gestante e aconteceu um aborto, enfim, ela tem direito a sair, ok? Vamos lá. Licença para prestação de serviço militar, então, também é dado, né, é um direito também a licença para serviço militar, ok? Aí eu nem vou entrar no mérito aí, né, do artigo 85 ao 87, ok? Não entra para vocês. Vamos lá. Exercício de mandado eletivo é o que eu estava explicando, se você fosse ser candidato a alguma coisa, candidato a vereador ou qualquer outro mandato aí, você sai do seu cargo, mas seu cargo fica lá, tá? Você pode assumir como vereador e se você quiser voltar 4 anos depois, por exemplo, o seu cargo ele tá lá, ok? A única diferença é que você escolhe qual o salário que você vai ficar, se é o de professor ou se é de vereador, por exemplo, né? Que eu já tinha falado, ok? É sobre isso que está falando. Aqui no caso do exercício do mandato de direção sindical, também segue isso daí. Se você for exercer, né, um sindicato lá, alguma coisa, se você tiver vínculo, aí você sai do seu cargo, você não perde o seu cargo, você sai, você se afasta, depois você tem o direito de voltar, ok?
Os servidores terão direito a 6 ausências anuais, em dia de sua livre escolha, né? Isso eu já até comentei, acho que no vídeo anterior com vocês. Enfim, vamos lá. Vencimento e vantagens. Então, ó, vamos lá. Mexeu com o bolso, isso nos interessa. Artigo 90. Além do vencimento, o funcionário que houver preenchido as condições para sua percepção fará jus às seguintes vantagens. Então, veja. Vocês têm o salário, né? Aí vencimento é o salário mais os benefícios, mais as que nós falamos vantagens. Então veja, diárias, gratificações, adicional por tempo de serviço, insalubridade ou periculosidade, adicional de risco de vida, adicional pela prestação de horas extras, auxílio transporte, abono familiar, sexta parte, adicional noturno, abono de permanência, ou seja, tudo isso são coisas a mais no seu salário, tudo dependendo da sua função dentro da prefeitura, no caso de Jundiaí, tá? Então, tem coisas que vai servir, a maioria aí entra para professores, uma ou outra não, tá bom? Tudo vai depender, mas são vantagens, vai aumentar o seu salário porque vão colocar essas vantagens, essas gratificações aí a mais no salário. Vamos lá. Seção 2. Vencimento. Vencimento é o que você recebe, né, da prefeitura. Artigo 91. Vencimento é a retribuição pecuniária básica fixada em lei, paga mensalmente ao servidor público, né, o seu salário lá. O servidor perderá o vencimento do dia se ele não comparecer ao serviço, salvo motivos previstos na lei. Então, se ele falta no serviço, ele vai perder, né, ele vai perder o dia de serviço. E se a falta for injustificada naquela semana, ele perde outras coisas também, né? Se for injustificada, perde o dia, perde o descanso semanal remunerado que eles pagam domingo, então perde também. Remuneração do feriado ele perde, ponto facultativo ele perde. Então, assim, tem que tomar muito cuidado o dia que você falta e não foi justificado, né? Porque perde muita coisa. Então, tem que sempre estar procurando justificar. Diárias. O que são as diárias? Artigo 95. O funcionário que a serviço, missão ou estudo de interesse do município. Então, assim, ele vai se deslocar, né? Caráter virtual ou transitório no país, dentro do próprio país, ou ele pode ir para o exterior, tá? Então, vai ser concedido para ele o transporte, a diária, para ele ficar no hotel, em algum lugar lá, né? E vai ser indenizado essas despesas de alimentação e hospedagem. Então, é ótimo, né? Porque você está a serviço. Então, além de você não perder nada no seu cargo, você vai estar estudando ou fazendo algum curso ou a serviço, alguma coisa assim. E não vai, pode ser no Brasil ou fora do Brasil. Isso é muito bom. Depois, artigo 96 das gratificações. Pelo exercício da função de confiança, pela prestação de serviços especiais e a gratificação de Natal, né? Que a gente fala do 13º lá, a gente fala gratificação de Natal, ok? Então, sempre vai ter as gratificações, ok? Aí, não. Então, aqui, 97 e 99 está falando também sobre as gratificações, então vocês têm direito, ok? Do adicional por tempo de serviço, eu já tinha falado do quinquênio, a cada 5 anos vocês têm direito, né, a sair lá 3 meses de férias, pode ser parcelado em 3 etapas, ok? Porém, quanto que recebe? 5% a mais, tá? Além de você, a cada 5 anos, além de você ter direito à licença, né, essa licença prêmio pelos 5 anos trabalhados, de 3 meses, acresce no seu salário mais 5%, tá? 5%. Porém, tem um limite de 7 quinquênios, tá? Então, 5 anos, 5%, mais 5 anos, mais 5%, mais 5 anos, até chegar no 7º quinquênio, tá? Então,
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ok? Então, você vai ter em 7 quinquênios, só quinquênio, tá? 35% a mais, juntando tudo, ok? Aí você já tá quase se aposentando, né? 5 anos, ok? Também é concedido o adicional de salubridade, periculosidade, depende da função que exerce, tá? No caso de professor não entra. Enfim. Seção 7, adicional de risco de vida. Então, assim, não é todas as funções. Quem recebe o adicional de risco de vida, por exemplo, é 30% a mais no salário, são os guardas municipais, tá? E os agentes de trânsito. Esses são considerados como risco de vida, né? Então, eles recebem 30% a mais no salário, guardas e agentes de trânsito, ok? Não entra no caso dos professores. Ah, mas deveria, né? A gente também corre o risco de vida com os pais, corre o risco de vida com os alunos. Enfim, é uma brincadeira, mas não entra, ok? Enfim. Vamos lá. No artigo 104 fala das horas extras. Pode acontecer você, professor, também de fazer hora extra, tá? A hora extra de segunda a sábado, no horário das 5 da manhã às 20 horas, serão calculadas com acréscimo de 50% sobre o horário normal, tá? Então, assim, de segunda a sábado, você ficou fora do seu horário, neste período, 50% a mais no seu, né, do seu horário, ok? No caso, se for o adicional noturno, hora extra extraordinária, se for à noite, né? Das 8 da noite às 5 da manhã, acrescido 20% aí, tá? A título de adicional noturno. Então, muita gente trabalha à noite, né? Por exemplo, a gente de portaria das escolas... Ai, desculpa, gente. Tô abrindo a boca aqui já de sono. Então, o pessoal, tem gente que trabalha à noite, aí ganha 20% a mais, né, no salário. Se você fizer hora extra no feriado, no domingo, já é 100%, isso é tudo na lei, ok? E o limite máximo de horas extras por dia aí, 2 horas extras por dia, tá? Essas horas extras, elas poderão ser pagas em dinheiro no seu salário, como também poderão optar aí pelas compensadas, o banco de horas. Então, você fez a hora extra, ficou na casa lá 2 horas a mais, ou você sai 2 horas a menos do horário de serviço, ou quando você precisar. Então, aí é a critério dos combinados. O artigo 105, adicional pela prestação de horas extras, é acumulável com outras gratificações, ok? Auxílio transporte. Todo funcionário tem direito ao auxílio transporte. Eles pagam 80 passagens de ônibus, no caso de Jundiaí, tá? No dia 15 de cada mês. Então, sempre no dia 15, eles dão o auxílio transporte, tá? Para todos os funcionários. E equivale a 80 passagens de ônibus urbanos de Jundiaí, tá? Sempre. E é mensal, assim, todo mês, tá bom? É direito, né? Abono familiar. Então, quem tem filhos, por exemplo, recebe esse abono familiar, tá? O funcionário tem que ser ativo, né? Tem que estar trabalhando para receber, não pode estar afastado. Então, cônjuge ou pessoa que viva comprovadamente em sua companhia que não exerça atividade remunerada. Então, por exemplo, o abono familiar não entra só para filho em Jundiaí. Então, ou a esposa ou o marido, né? Alguém que more com você que não trabalhe, tá? Então, vamos supor, a esposa trabalha e o marido está desempregado. O marido trabalha e a esposa está desempregada. Então, entra no abono familiar. Filhos menores de 18 anos, também entra. Filha menor de 21, também entra. Então, homem, menino, 18. Menina, 21. Desde que viva às expensas do funcionário e não exerça atividade remunerada, tá? Então, no caso, assim, todo filho
até 18 anos, entra no abono familiar, ok? E se for 21 no caso, e for provado que não tem atividade remunerada, que a pessoa está estudando, aquela coisa toda, né? Embaixo vai falar sobre isso já. Peraí, deixa eu chegar lá. Filho inválido, ou seja, filho excepcional, então filho que tem alguma invalidez, filho que seja especial, tudo entra no abono familiar do salário do funcionário. Filho estudante que esteja frequentando o nível superior. Então, assim, 18, 21 vai estar estudando. Agora, está frequentando o ensino superior até 24 anos, também entra no abono familiar, tá? Porque foi provado que a pessoa está estudando faculdade, tal. Ascendente sem rendimento próprio que viva as custas aí do funcionário. Enfim, tudo isso, gente, entra no abono familiar, é o cálculo que a prefeitura faz e eles vão verificar cada caso, tá bom? Vamos lá. O valor do abono será 10% do salário mínimo por dependente, tá? 10% a mais, 10% a mais do salário, vamos supor, eles pegam o salário mínimo, né? Faz a conta aí, 10%. Então, eu tenho um filho, 10%. Minha esposa não trabalha, 10%. E assim vai, ok? Artigo 110. Quando o pai e a mãe forem funcionários, gente, da prefeitura, os dois são funcionários da prefeitura, né? Moram juntos, são casados, ou só companheiros e tal. Aí, o que vai acontecer? Só quem vai receber o abono no salário é o pai, tá? Por quê? Marido e mulher trabalham na prefeitura. Então, os dois, eles têm os mesmos filhos, né? Então, só um deles que ganha, no caso, o pai. Se os pais não viverem juntos, né? Trabalham na prefeitura, mas foi provado que eles são separados, tal. Então, quem tiver a guarda da criança é que recebe o abono familiar no holerite, ok? Nos casos de acumulação de cargo, o abono familiar é pago uma única vez. Você tem 2 cargos na prefeitura de professor, em Jundiaí, um exemplo. Só vai ser pago uma vez, num único holerite. Ok? E assim por diante. 112, 13, 14 não precisa. Sexta parte. O que é a sexta parte? Que todo mundo gosta dessa sexta parte. Vamos imaginar aí que você esteja se aposentando. Oh, maravilha! Você completou 25 anos de tempo de serviço, professor. Olha que maravilha! 25 anos não é brincadeira, né, gente? Em sala de aula. Mas você conseguiu firme e forte e chegou aos 25 anos. O que vai acontecer? Você tem direito à sexta parte de vencimento. Ou seja, vai aumentar sexta parte no seu salário, porque você completou 25 anos. Olha que maravilha. O servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade. Então, você completou os 25 anos, no caso, vou dar um exemplo do professor. Você completou, você poderia estar se aposentando, tá? Mas você quer continuar a trabalhar. Aí tudo vai depender, você vai poder, tá? Mas você tem direito a essa sexta parte. Enfim. O que mais? Adicional noturno, que eu já tinha falado, é 20% a mais do salário. É contado o adicional noturno das 8 da noite às 20 horas até 5 horas da manhã, tá? Trabalhou durante esse período, 20% a mais do seu salário, ok? Aqui não precisa, extinto o cargo, restabelecido o cargo, poderá ser aposentado. Essa parte eu grifei só para clarear, mas não tem necessidade do 118 ao 120. Acúmulo de cargo. Eu posso acumular 2 cargos na prefeitura de Jundiaí, por exemplo? Posso. É vedado a acumulação remunerada de cargos, exceto. Então, está liberado o acúmulo de cargos. Se foi 2 cargos de professores, 1 cargo de professor com um de técnico,
e 2 cargos na área da saúde, tá? Enfermeiro, médico, etc. pode acumular cargo, tudo bem? Fora isso, não pode. E mesmo esses cargos que podem, tem que bater o horário, tá bom? Então, assim, tem que dar o acúmulo legal de um lugar para outro, né? Tem que ter uma distância aí, no mínimo, acho que é de 1 hora, se eu não me engano, de um lugar para o outro, tá? Mas, enfim. Cargo e função de confiança não pode ser acumulado, tá bom? Direito de petição. É assegurado ao funcionário o direito de requerer ou representar. Então, ele tem direito de requerer, de ser representado, né? Então, por exemplo, muita gente entra aí com esse direito através de sindicato. Olha, eu preciso ser representado assim, assim, assim. Essa parte, gente, eu não vou entrar porque não entra para vocês, tá? Está dentro da lei, do estatuto, mas não entra para vocês essa parte. Direito de petição, aí da esfera administrativa, essa parte não é para vocês, ok? Mas eu deixei aí, caso alguém queira dar uma lidinha, né? Caso de demissão, de cassação, de aposentadoria, aí essa parte já não, ok? Vamos lá. Dos deveres do funcionário público, né? Do servidor público, sim. Quais são os deveres do funcionário público? Exercer com zelo e dedicação suas atribuições, ser leal às instituições a que servir, observar as normas, ou seja, as legislações, tudo, está por dentro, né? Cumprir as ordens dos seus superiores, exceto se as ordens forem ilegais, né? O seu superior pediu para você fazer alguma coisa, mas aquilo é contra a lei, você não vai fazer, né? Só se for lícito. Se for ilícito, não. 5. Atender com presteza o quê? Público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas, protegidas por sigilo, então você tem que passar as informações, né, ao público em geral, a não ser que seja sigiloso. Pedidos de expedição de certidões para defesa de direito, requisições, enfim. Atender com presteza, isso é para todos os funcionários em geral, tá? Aqui não está específico para professor. Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades que você teve consciência, né, ficou sabendo. Zelar pela economia de material e conservação do patrimônio público. Guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Ser assíduo e pontual aí, professores. Tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, não dar causa, ação ou omissão, situação que inabilite ou impeça o exercício regular do cargo de que é titular. Olha quantos deveres aí, tá? Eu tô falando rapidinho, mas vocês podem depois olhar com calma, quiser olhar tintim por tintim. Proibições, o que não pode, o que o servidor não pode fazer, tá? Não pode. Ausentar-se do serviço durante o expediente, né? Sair, largar lá e... Imagina o professor largar lá seus alunos e dar uma passeada, né? Sem prévia autorização do chefe. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto de repartição. Então, levar para casa qualquer documento não pode. Recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento do documento, processo, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, cometer a pessoa estranha à repartição, né? Deixar uma pessoa estranha entrar lá, mexer em alguma coisa, coagir ou aliciar, né, subordinados, manter sua chefia imediata, manter sob sua chefia imediata cargo ou função de confiança, parentes, até o 3º grau não pode, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, então se aproveitar da sua função que você exerce no serviço público para tirar proveito, né? Atuar como procurador ou intermediário junto às repartições, né? Também de parentes não pode. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Deixa eu ler essa daqui de novo.
atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau. Receber propina, não pode, comissão ou vantagem de qualquer espécie, tá? Não pode. Tá aqui, mas muita coisa a gente já sabe, né? Proceder de forma desidiosa, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição, cometer a outro servidor atribuições estranhas, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis ao seu cargo, recusar-se injustificadamente a atualizar seus dados cadastrais, olha só, exercer o comércio ou participação de gerência na administração, ou seja, ficar vendendo as coisas lá dentro, né, gente? Vendendo tudo, né? Vender rifa não pode, vender qualquer tipo de comércio dentro do estabelecimento, serviço público não pode. E isso daí tá em alta, hein? Praticar assédio moral sob qualquer de suas formas. Inclusive, Jundiaí colocou agora dentro da lei a respeito do assédio moral aí, né? Vamos ver. Responsabilidades. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde. Então, qualquer irregularidade, gente, o servidor pode responder administrativamente, civilmente e penalmente. Então, administrativamente, responder dentro da prefeitura. Civilmente, né, como cidadão, ele pode ser processado e responder também, né, civil e penal, porque pode ser um crime, tá bom? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Lógico que tem ampla defesa, mas se for provado que é culpado, né? Das penalidades. O que são penalidades no serviço público, gente? Advertência, multa, suspensão, destituição de função de confiança, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. São penalidades. Então, você não está cumprindo, assim, está faltando demais, está chegando atrasado demais, não está justificando, enfim. Você pode levar uma advertência ou até uma suspensão por causa disso. Tá? 132 até o 137, não precisa. Pena de demissão será aplicada nos casos de... Então, assim, o serviço público, né, a prefeitura pode mandar você embora, ok? Pode te demitir do cargo. C, quais casos? Crime contra a administração pública, abandono de cargo, isso precisa ficar muito atento, professores, né, o caso de abandono de cargo, às vezes a professora começou a faltar, esqueceu de voltar, né, e não justificou, então já está dando tempo, ela não justificou, então ela pode ser demitida. Incontinência de conduta ou mau procedimento, insubordinação em serviço, ofensa moral ou física em serviço contra outra pessoa, contra outro servidor, a não ser que seja em legítima defesa, aplicação irregular do dinheiro público, lesão aos cofres públicos, corrupção passiva, transgressão, acumulação ilegal de cargo, você sabia que estava ilegal e você continuou e eles descobriram. Ineficiência de desempenho, então você não passou naquela avaliação de desempenho, indisciplina, dessídia, embriaguez habitual, você vai trabalhar chapado, né? Ai, que horror! Ação ou omissão em virtude da qual o servidor se torne inabilitado ou impedido do exercício regular do cargo. Ok? Aí é engraçado, né? No ato de demissão, aqui eu não vou entrar, tá, gente? Deixa eu só explicar no geral. Então, se for, vai ser comunicado o seu chefe imediato que vai verificar, o secretário da onde você faz parte, se é da educação, se é da saúde, o prefeito, tudo vai ter que ser assinado, vai ter que passar pela mão deles, do RH, para confirmar que você está sendo demitido e qual o motivo, tá, gente? Porque depois eles respondem por isso também. Tudo bem? Então, é sobre isso que está falando essa parte.
não precisa a gente se adentrar. Penalidades por assédio moral. Olha lá, foi incluído aí no município de Jundiaí, na lei, as penalidades por assédio moral. Aplicação de penalidade, aplica-se pena de advertência, tudo vai depender do caso. Eles vão analisar o caso, vão investigar para ver aonde vai se encaixar quem cometeu o ato, tá? Se vai ser uma pena de advertência, se vai ser uma pena de suspensão, se vai ser uma pena de demissão, se o caso for grave. Aplicação da pena por assédio moral, ok? Então vai entrar quem comete o assédio moral, vai responder um processo administrativo disciplinar primeiramente, tá? A prefeitura vai abrir uma sindicância, que significa investigar o caso, tudo bem? Então tem que tomar muito cuidado. Aí tem o processo, corre um processo administrativo disciplinar e a sua revisão. Assim, gente, todos respondem que cometer alguma infração, vai responder um processo, tá? Processo administrativo, normalmente, dependendo do caso, né? Dependendo do caso, a pessoa sai do seu cargo, tá? Para poder eles averiguarem o que aconteceu, depois a pessoa pode voltar se for considerada inocente, né? Aqui está explicando todo o processo, como vai ser feito, vai passar pela mão de quem, mas enfim, cometeu algum ato infracional, vai responder um processo administrativo disciplinar, ok? Aqui também, tudo a respeito do processo. Revisão do processo. Então, dentro do prazo de 5 anos, contados da data da decisão final, poderá ser requerida a revisão do processo administrativo, tá? Então, dentro desse prazo de 5 anos, pode ser revisto, o mesmo processo pode ser revisto, ok? E afastamento preventivo, então a pessoa pode ficar afastada 90 dias até ser apurado os fatos, tá? Então, a pessoa se afasta preventivamente para eles fazerem a investigação, digamos assim, fica 90 dias afastado, ok? Depois retorna, se for verificado que não foi nada demais, ou que não é grave, ou, tudo vai depender da investigação, tá, gente? Da sindicância que eles vão fazer, tá? O servidor terá direito à contagem do tempo de serviço, tá? Tudo vai depender aí da sua suspensão, da sua advertência, do motivo de afastamento, enfim, é tudo, cada caso é um caso, porém está na lei, ok? Processo por abandono de cargo. Abandono de cargo, se for provado que não teve motivo, perde o cargo, né, gente? Então tem que tomar cuidado com abandono de cargo, tudo bem? A pessoa falta demais, né, e não justifica, e assim, a decisão em 30 dias. Então, o que acontece? O abandono de cargo, completou 30 dias, é considerado abandono de cargo, tá bom? Então, tem que ficar bem atento aí. Seguridade social do servidor. Então, o município garantirá a seguridade social do servidor e da sua família, né? É o seguro, tá? Visa dar cobertura aos riscos que está sujeito o servidor e a sua família. Garantir os meios de subsistência nos eventos de doença. Então, a pessoa está trabalhando, se acidentou ou ficou doente, invalidez, acidente de trabalho, inatividade, ou seja, o INSS, né? Vai te assegurar aí no caso. Proteção à maternidade, adoção, paternidade, você sai, mas você tem direito ao salário normal, tudo, assistência à saúde, enfim. Do regime próprio de previdência, né? O estatutário, o estatuto já fala a respeito disso, que é quando você vai descontando lá o valor para depois você poder se aposentar, né? Também tem isso. Os benefícios a serem concedidos pelo regime de previdência dos funcionários públicos do município de Jundiaí,
compreendem. Então, eu vou ler porque é diferente de outros municípios, tá? Quanto aos funcionários, aposentadoria por invalidez, voluntária por idade, voluntária por tempo de contribuição, aposentadoria compulsória, aposentadoria especial do professor, olha que maravilha, auxílio doença, abono anual, salário família, salário maternidade, dependentes, no caso dos dependentes, pensão por morte, auxílio reclusão, abono anual. Ou seja, tudo isso faz parte do regime de previdência, que o funcionário tem direito ou os seus beneficiários, ok? E a assistência à saúde também eles têm direito, tanto os funcionários como os dependentes, tá? Tem direito. E aqui, finalizando então, nem preciso ler essa parte aí, 74 ao 77 também não, só falando da lei, né, das partes finais aí, então só vai até aqui, tá? Os 73, tá? Aqui já está finalizando, peraí, aqui finalizando já. Jornada de trabalho, então todo servidor público, gente, municipal, ele vai trabalhar 8 horas por dia, ou seja, 40 horas semanais, tá? A não ser, assim, tirando os professores, que vai trabalhar 30 horas semanais, ok? Ou de outras funções que trabalham 12 por 36, né? Mas, no geral, a jornada de trabalho do município de Jundiaí é 8 horas por dia, que equivale a 40 horas semanais, tá? Só não professores, médicos, dentistas, essas funções na prefeitura de Jundiaí que é diferente. Aqui não precisa, 79, 80, isso já está em outras leis, né? Dia 28 de outubro é o dia do servidor público municipal. Então, vocês vão ter um dia aí, gente, para comemorar vocês assumindo o cargo na prefeitura de Jundiaí, porque esta data é para todos os servidores públicos, não só para os servidores de Jundiaí, mas no geral. Todo servidor público é comemorado dia 28 de outubro, né? Serviço Público Municipal, tá? 28 de outubro, ok? Ponto facultativo aí, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Não. Não. Ah, tá. Aqui tá falando de uma diferença salarial, né? Não serve para vocês, mas a respeito de guarda, né? Da função do guarda municipal, plano de carreira do guarda. Aqui já não é para vocês, tá? Não cai nenhuma questão sobre a que não é função de vocês. 185 a 189, não. E finalizando aí, esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, 1º de janeiro de 2011. Então, vejam que nós tivemos muitas coisas aí, muito extenso essa lei. As outras, fiquem tranquilas que é curta, tá, gente? As duas municipais, que são as mais extensas da prefeitura de Jundiaí. O restante não, tá? O restante é tranquilo. Então, essas foram as mais cansativas. O Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e o Estatuto do Magistério, né, da gravação de ontem, são as mais extensas, tá? Porque é muita coisa. Agora vai ficar mais tranquilo as outras, mais resumidas. Aqui a gente não pode resumir quando se trata muito de uma lei municipal, porque às vezes tem coisas específicas daquele município, ok? Então, até a próxima aula aí, bons estudos, ok?